Olá a todos, nós vamos dar sequência então ao módulo de Fisiologia do Sistema Respiratório, da disciplina de Fisiologia, abordando hoje então os aspectos sobre mecânica do sistema respiratório. A mecânica do sistema respiratório ela pode ser subdividida em dois grandes componentes, que são a complacência e a resistência das vias aéreas. Então são esses dois grandes componentes e os fatores que influenciam esses componentes que nós vamos discutir com profundidade na aula de hoje. Vocês podem utilizar como referência para a revisão desse tema os capítulos 21 e 22 do Bellin-Levy, da 7ª edição de 2018. E de novo, essa cópia, os materiais que nós vamos apresentar aqui, foram todos acessados na biblioteca da UFSPA, da nossa universidade, e todos os direitos autorais são reservados à editora e aos autores do determinado livro. Como é de praxe, ao concluir essa aula, os alunos deverão ser capazes de compreender as seguintes questões. Primeiro, definir as diferentes pressões que fazem parte do sistema respiratório, que são importantes para movimentar o ar da via aérea, do sistema do meio ambiente para o interior da via aérea e da via aérea de volta para o meio ambiente. Explicar como se criam esses gradientes de pressão responsáveis pela entrada e saída do ar do sistema respiratório. Definir o que é complacência pulmonar, explicar os mecanismos como, por exemplo, a surfactante e como ela afeta as medidas de complacência ou as propriedades de complacência do sistema respiratório. Definir o que é resistência do sistema respiratório e da via aérea e também o seu efeito sobre o fluxo de ar nas diferentes da nossa via aérea. Definir também os fatores que contribuem para essa resistência das vias aéreas, são diferentes fatores que vão estar associados com o aumento ou diminuição da resistência das vias aéreas. E, por fim, a parte final dessa aula vai ser sobre, então, para definir os componentes que fazem parte do trabalho respiratório, que é o trabalho que deve ser vencido pela musculatura do sistema respiratório, como nós vimos na aula passada, tá bom? Bom, com relação às pressões do sistema respiratório, então é importante que nós possamos definir inicialmente alguns valores de pressões para poder entender depois o funcionamento da mecânica do sistema respiratório, tá bom? Então aqui a primeira pressão que eu gostaria de definir com vocês é o que a gente chama de pressão transrespiratória. Tem alguns livros que também chamam essa pressão de pressão transaérea. Então vocês podem encontrar esses dois sinônimos para essa variável de pressão. O que é pressão transrespiratória? Então, pressão transrespiratória é a diferença entre a pressão na abertura da via aérea e a pressão intra-alveolar. Então, essa é uma variável de pressão que está relacionada com a movimentação do ar. Se não tem movimento de ar entrando ou saindo dos pulmões, essa pressão transrespiratória vai ser igual a zero, ou seja, não vai haver diferença entre a pressão na abertura da via aérea e a pressão intra-alveolar. Se houver entrada ou saída de ar, se gera um gradiente de pressão, então a pressão transrespiratória pode ser supraatmosférica ou subatmosférica. Ela é subatmosférica quando o ar entra no sistema respiratório e ela é supraatmosférica quando o ar sai do sistema respiratório. Então essa é a primeira pressão importante e ela tem relação basicamente com a propriedade de resistência do sistema respiratório. Quer dizer o quê? Se eu preciso de um grande delta de pressão para insuflar o ar para a via aérea, a resistência é maior. Se eu preciso de um menor delta de pressão para insuflar o ar para o interior da via aérea, a resistência é menor. Então essa pressão transrespiratória sempre vai estar relacionada com a propriedade de resistência do sistema respiratório. A outra pressão importante de definir é o que a gente chama de pressão transpulmonar, que é a diferença de pressão entre o interior do alvéolo, que está aqui, né, nessa seta, e a pressão no interior do espaço pleural. Por isso, o nome dessa pressão se chama pressão transpulmonar. Diferentemente da pressão transrespiratória, que tem relação com resistência, a pressão transpulmonar tem relação com complacência, e basicamente com complacência do pulmão. Ou seja, se é necessário gerar um grande gradiente de pressão entre o alvéolo e a pleura para o pulmão insuflar, a complacência é diminuída. Se é necessário gerar um menor gradiente de pressão entre o alvéolo e o espaço pleural para o pulmão insuflar, a complacência é maior, ok?
Então ela se relaciona com complacência. E o terceiro valor de pressão que a gente tem que definir aqui também é o que a gente chama de pressão transtorácica, que é a diferença de pressão no espaço pleural para a pressão na superfície corporal. E essa pressão tem a ver então com complacência da caixa torácica. Então, as duas pressões, a pressão transpulmonar e a pressão transtorácica, fazem parte então das pressões que se relacionam com complacência do sistema respiratório. Uma com a complacência pulmonar, no caso a pressão transpulmonar, e a outra com complacência da caixa torácica, no caso a pressão transtorácica. Então, essas são definições importantes das pressões que vocês precisam saber para depois entender como é que funciona o sistema respiratório com relação à movimentação do ar para o interior da via aérea e para o meio ambiente, para a atmosfera. Essa figura aqui ao lado está mostrando então, os comportamentos de algumas dessas pressões e desses volumes. Então, eu quero definir algumas coisas aqui e identificar a diferença entre a fase inspiratória, que é a primeira parte do gráfico aqui, até a linha pontilhada é o comportamento dessas pressões e desses volumes durante a fase inspiratória. E depois a linha pontilhada é o comportamento desses volumes, desses fluxos, dessas pressões na fase expiratória. Tá? Então nós temos as duas fases aqui do ciclo respiratório, fechando o ciclo respiratório. E aqui embaixo é uma linha do tempo. Então, primeiro, vamos olhar para a pressão intrapleural, ou pressão pleural, que a gente já conversou um pouquinho sobre a pressão pleural na aula passada. A pressão pleural, ela é sem haver movimento de entrada e saída do ar. Se eu for colocar um manômetro de pressão e for mensurar a pressão no espaço pleural, ela é sempre subatmosférica. Então aqui está mostrando que vai de -3 até -8. Então isso é o natural do comportamento da pressão intrapleural, ela ser subatmosférica. E depois a gente vai entender por que ela é uma pressão subatmosférica, que tem relação com as propriedades mecânicas do sistema respiratório. Tá? Aqui em cima, na primeira parte da figura, está mostrando o comportamento do volume de ar corrente durante a fase inspiratória e durante a fase expiratória. Aqui embaixo está mostrando o fluxo de ar durante a fase inspiratória e depois a fase expiratória. E aqui mais embaixo está mostrando a pressão alveolar durante a fase inspiratória, até a linha pontilhada, durante a fase expiratória. Então, lembrando da aula passada que nós falamos que a contração da musculatura respiratória promove a expansão da caixa torácica, e isso leva a uma diminuição da pressão intrapleural com relação à pressão atmosférica. Então é isso que está acontecendo aqui, ó. Do A até esse pontinho preto aqui, vocês estão observando que é uma diminuição cada vez maior até um limite da pressão intrapleural. Essa diminuição da pressão intrapleural automaticamente se transfere para o alvéolo, porque a pleura está aqui, né? Ela está colocada na pleura parietal e a pleura visceral por fora do parênquima pulmonar e logo abaixo da pleura tem o alvéolo. Então, essa modificação na pressão intrapleural se transfere para o interior do alvéolo. Então, vocês podem ver aqui que na situação A, a pressão alveolar era zero, ou seja, ele é igual à pressão atmosférica. Quando a pressão intrapleural começa a diminuir, a pressão intraalveolar também, por consequência, começa a diminuir durante a fase inspiratória. E diminui até um ponto máximo e depois ela volta a se aproximar do zero. Mas isso tudo é durante a fase inspiratória. E aqui dá para perceber também que o ponto máximo de fluxo durante a fase inspiratória é exatamente o ponto máximo de diminuição da pressão intraalveolar, que depende então da diminuição da pressão intrapleural. E por que durante a inspiração, depois da metade da inspiração, a pressão intraalveolar começa a aumentar? Porque a entrada de ar vai ocupando espaço dentro do alvéolo e a pressão vai aumentando com relação à ausência ou com relação aos volumes menores de ar. Então, por isso que durante a inspiração, a pressão alveolar, depois do meio da fase inspiratória, começa a aumentar, mas mesmo assim continua a haver inspiração, porque ela ainda é subatmosférica. Ela começa a aumentar em relação ao seu ponto máximo de diminuição que está aqui. E isso gera, então, uma entrada de um fluxo de ar um pouco menor, porque a pressão vai aumentando em virtude do acúmulo de ar no interior do pulmão por causa da entrada de ar durante a fase inspiratória. Muito bem. Aí chegou ao final da fase inspiratória, e aqui está mostrando, eu não falei, está mostrando o aumento do volume pulmonar durante a inspiração, né, desde a capacidade residual funcional até ao final da fase inspiratória lá em cima. Então aumentou o volume de ar no pulmão. E normalmente o volume de ar corrente, como a gente falou na aula passada, vai de 300 a 500 ml no indivíduo saudável.
Voltando aqui, então, terminada a fase inspiratória, que é delimitada por essa linha pontilhada aqui, vocês estão vendo que a pressão intrapleural volta a aumentar, ou se aproximar do seu valor de repouso, que é em torno de menos 5 centímetros de água. Nessa linha aqui, está aumentando a pressão intrapleural. E por que isso está acontecendo? Porque a musculatura respiratória expandiu o tórax, relaxou, e agora o pulmão está distendido. No final da inspiração, ele começa a voltar à sua posição natural. Então, as costelas que expandiram, o parênquima que expandiu, volta à sua posição de repouso original. Isso comprime o tórax. Essa compressão do tórax acaba comprimindo o espaço pleural, que está aqui, então por isso estão vendo um aumento da pressão pleural durante a fase expiratória. Ela nunca vai ser supraatmosférica em situações normais, mas ela vai aumentando comparada com o final da fase inspiratória. Esse aumento da pressão pleural se transfere de novo para o alvéolo, então a pressão intraalveolar, que era abaixo da atmosférica, e quando terminou a inspiração ficou igual à atmosférica, porque não tinha nem entrada nem saída de ar, com o deslocamento da caixa torácica, com o aumento da pressão intrapleural, vai comprimindo o alvéolo. Então a pressão dentro do alvéolo vai aumentando. Como estão vendo aqui, ela vai para o lado positivo. A pressão intraalveolar na fase expiratória é positiva comparada à pressão intrapleural ou à pressão atmosférica. E isso faz com que haja, então, o fluxo de ar para fora do pulmão na fase expiratória. E isso vai diminuindo a pressão pleural, ela vai se aproximando do seu valor de repouso, né, vai se aproximando do zero, e vai diminuindo o volume de ar do pulmão na fase expiratória. Então é assim que funciona o sistema respiratório. E é a musculatura respiratória que é responsável por gerar esses gradientes de pressão, que vai modificar então a pressão intrapleural inicialmente, a pressão intraalveolar, que vai gerar fluxo inspiratório e que vai aumentar o volume de ar corrente na fase inspiratória. Depois, terminada a fase inspiratória, a pressão intrapleural vai retornar em direção ao zero, a pressão intraalveolar vai aumentar, o fluxo vai ser expiratório, vai ser positivo, então fluxo de ar de saída, porque a pressão dentro do alvéolo na fase expiratória é maior que a pressão atmosférica, e daí o volume de ar dentro do pulmão vai diminuindo. Então, é assim que os músculos da respiração são responsáveis por gerar esses gradientes de pressão e fazer com que haja entrada e saída de ar no sistema respiratório, né, correspondendo às duas fases do ciclo da respiração, que são a inspiração e a expiração. Esse aqui é um diagrama de Ham que mostra o comportamento da curva volume-pressão e que é importante para a gente entender essas propriedades de mecânica do sistema respiratório. Inicialmente nós temos três curvas aqui que vocês podem observar. A curva pontilhada aqui da esquerda é como é que se comporta o pulmão isoladamente. Perdão, a parede torácica isoladamente. Essa curva pontilhada aqui é a parede torácica isoladamente. A curva pontilhada da direita é como é que se comporta o pulmão isoladamente. E a curva contínua no centro é o comportamento dos dois juntos, formando então o que a gente chama curva volume-pressão ou pressão-volume do sistema respiratório. Agora vamos entender por que isso aqui acontece e os fatores que determinam esse comportamento da curva volume-pressão. Primeiro do pulmão, que está aqui. A gente costuma dizer que existem forças centrípetas que agem sobre o pulmão. E essas forças centrípetas são principalmente a retração elástica e a tensão superficial. Então, imaginando uma situação hipotética que eu retire o pulmão do interior do tórax, o que você acha que vai acontecer com o pulmão? Ele vai colabar, porque exatamente a tensão superficial e a retração elástica faz com que o pulmão tende sempre a colabar. E por isso que a curva de pressão dele fica no lado positivo nos valores de pressão, porque ele tende sempre a colabar, porque tem sempre uma pressão fazendo com que o alvéolo tende ao colabamento. Então, por isso que essa pressão é positiva, a curva de pressão do pulmão é positiva. Isso, de fato, acontece. Se vocês fizerem um experimento e retirarem o pulmão do interior da caixa torácica, ele colaba completamente, ele esvazia completamente de ar. O pulmão na caixa torácica só não fica completamente vazio porque existe um volume de ar que sempre permanece no interior do pulmão, que é a chamada capacidade residual funcional, que é mantido lá em função da interdependência entre pulmão e caixa torácica, que a gente vai falar agora. Então aqui está mostrando a curva volume-pressão, ou pressão-volume, da caixa torácica. E vocês podem ver que ela está no lado negativo da pressão, porque a caixa torácica, diferentemente do pulmão que tende a colabar, tende a expandir. Então, a mesma história que eu contei antes. Se eu remover o pulmão do interior do tórax, o pulmão colaba. E se eu remover o pulmão do interior do tórax, a caixa torácica expande, porque o pulmão está
está mantendo ela retraída. E por que ela expande? Por causa da orientação, basicamente, das costelas. As costelas se articulam lá nas vértebras, nos processos transversos das vértebras, né? Desde a região torácica até a região lombar, e se articulam também no externo. Só que se a gente for olhar, a orientação das costelas é oblíqua. Ela vem da parte posterior para a parte anterior. E essa obliquidade das costelas, né, fazendo com que elas fiquem nessa posição durante a presença do pulmão, é a tendência de expandir. Então, por isso que pelo menos até 65%, 60% da capacidade vital forçada, as costelas tendem a expandir. Quando o volume pulmonar aumenta muito, elas se movimentam, né, em função do aumento do volume pulmonar, então isso faz com que elas fiquem mais horizontalizadas e elas perdem a tendência à expansão e assumem também uma tendência que nem o pulmão à retração. Então esse é o comportamento da caixa torácica isoladamente. Então sempre vai tender à expansão, porque tem forças centrífugas agindo sobre a caixa torácica. Tá? E aí quando a gente pegar a terceira curva, que está mostrando aqui a curva do sistema respiratório, vocês podem observar que ela é a associação, então, da curva isolada do pulmão, que está aqui, e da curva isolada da caixa, que está aqui, então, formando a terceira curva, que é a curva volume-pressão do sistema respiratório. E o que dá para perceber aqui? Que na capacidade residual funcional, que é esse ponto aqui, que vocês estão vendo, eu estou chamando a atenção de vocês, a pressão do sistema respiratório é zero, ou seja, a tendência da caixa torácica a retrair, a expandir, desculpem, é exatamente igual à tendência do pulmão a retrair. Então, se são duas forças em direções opostas, elas acabam se anulando. E por isso, a pressão no sistema respiratório, na capacidade residual funcional, é igual a zero. Quando a tendência da caixa a expandir é maior que a tendência do pulmão a retrair, a caixa torácica insufla. Quando a tendência do pulmão a retrair é maior do que a caixa torácica a expandir, né, a pressão do sistema respiratório diminui e o volume de ar diminui. Então, essa é a maneira como a gente pode entender e interpretar o comportamento da curva volume-pressão, estudando o pulmão isoladamente, a caixa torácica isoladamente, que está aqui, o pulmão isoladamente, que está aqui, e a curva volume-pressão do sistema respiratório, envolvendo então esses dois componentes. Tá? Uma outra informação importante que eu quero trazer para vocês aqui, que tem relação com complacência, depois a gente vai ver isso. A complacência nada mais é do que a variação de volume por unidade de variação de pressão. Então, vocês estão vendo aqui a variação de volume, né, no eixo vertical e a variação de pressão no eixo horizontal. Então, por exemplo, com relação ao conceito de complacência, quanto maior for a verticalização dessa curva do sistema respiratório, melhor é a complacência, porque quer dizer o quê? Que é necessário variar menos pressão para mobilizar mais volume, por causa que essa curva está mais verticalizada. Se a curva fica mais horizontalizada, como está aqui embaixo, por exemplo, em direção à horizontalização, tem que haver uma maior variação de pressão para uma pouca mobilização de volume. Então isso quer dizer que a complacência é ruim, que a complacência é baixa. Então uma outra análise importante que a gente pode fazer olhando para essas curvas é definir a complacência. Se há uma horizontalização das curvas, a complacência é pior. Se há uma verticalização das curvas, a complacência é melhor. Tá bom, pessoal? E o que determina então essa tendência do pulmão à retração, como a gente comentou, que leva a curva volume-pressão do pulmão ficar no lado positivo da curva volume-pressão? É exatamente a lei de Laplace, que se nós formos aplicar a lei de Laplace, ela diz que em estruturas esféricas o comportamento da pressão é influenciado por essa lei de Laplace. Quer dizer o quê? Que a pressão no interior de estruturas esféricas, como são os alvéolos, ela depende da multiplicação da tensão superficial dividido pelo raio. Então, se eu pegar aqui um raio um alvéolo de diâmetro pequeno, de raio pequeno, eu vou ter mais pressão dentro dele, porque a pressão é diretamente influenciada pelo raio. Se o raio aumentar, a pressão diminui, além de também ser influenciada essa pressão pela tensão superficial que a gente vai ver em seguida. Então, olhem aqui o que acontece se eu aplicar a lei de Laplace. Eu tenho um exemplo aqui de um alvéolo de raio pequeno, e aplicando a lei de Laplace, é 2 vezes a tensão superficial dividido pelo raio. Então, por exemplo, né, a tensão superficial aqui está estimada em 50. Então, 2 vezes 50
dividido por 1, que é o raio. Então, eu vou ter um valor de pressão de 100 no interior desse alvéolo pequeno. Se eu pegar um alvéolo maior, que tem o raio dobrado, eu vou ter o mesmo comportamento, que a tensão superficial a princípio não muda, então eu tenho 2 vezes 50, o raio dobrou, né, por isso 2, dividido por 50, então a pressão no alvéolo maior é menor. E isso acontece, se isso acontecesse de fato no sistema respiratório, nós teríamos isso aqui, ó, um alvéolo pequeno, com maior pressão, um alvéolo maior, com um diâmetro maior, com menor pressão, ou seja, isso que estaria acontecendo. Os alvéolos menores esvaziariam mais para encher mais os alvéolos maiores, como está mostrando aqui na figura ao lado. Então aqui está mostrando se a lei de Laplace fosse aplicada assim, no sistema respiratório nós teríamos alvéolos pequenos, colabados e alvéolos superestendidos. Isso não acontece bem dessa forma porque nós temos no sistema respiratório, que a gente já comentou, a presença de uma substância que diminui a tensão superficial, que é a chamada surfactante, que é produzida pelos pneumócitos do tipo 2, como a gente já falou. Então aqui está mostrando 2 recipientes de água, tá? Com a mesma quantidade de surfactante entre os dois. E aqui embaixo as moléculas de líquido que têm uma forte atração entre si, por isso que tem tensão superficial, porque na interface ar-líquido sempre há uma forte atração entre as moléculas de líquido. Isso faz com que se gere, então, uma tensão superficial. Então, voltando para o papel do surfactante que vocês estão vendo aqui. Aqui é como se fosse um alvéolo pequeno, com uma quantidade de surfactante, e um alvéolo maior com a mesma quantidade de surfactante. O que acontece de diferente no alvéolo pequeno ou no diâmetro pequeno? As moléculas de surfactantes estão mais próximas umas das outras, comparado com esse aqui que é maior. Logo, nesse recipiente de raio menor, parece que a ação da surfactante é mais eficiente em diminuir a tensão superficial. E aqui embaixo, olhando para o alvéolo, isso de verdade acontece no sistema respiratório. Olhem aqui, um alvéolo de raio menor, com o mesmo número de moléculas de surfactante, convivendo com o alvéolo de raio maior. Então, o que acontece na situação? Pela presença de surfactante, a pressão dentro desse alvéolo de raio maior é menor porque a tensão superficial é menor. Então, se eu calcular a pressão, que está aqui mostrando o exemplo, no alvéolo pequeno a pressão é igual a 10 e no alvéolo grande a pressão é igual a 20. Então, isso permite que 2 alvéolos com diferentes diâmetros possam estar preenchidos de ar no sistema respiratório, senão eles colabariam se a gente fosse aplicar a lei de Laplace como ela determina o comportamento de pressões em estruturas esféricas. E isso não acontece no sistema respiratório exatamente pela presença do surfactante, que tem essa capacidade de modular o que a gente chama de tensão superficial. Então isso faz com que haja a possibilidade de alvéolos com raios diferentes permanecerem abertos por tempos indeterminados e executarem adequadamente a troca gasosa, que é a principal função dos alvéolos, tá bom? Aqui também nós podemos observar a diferença que existe no comportamento dessa curva volume-pressão, que a gente já falou lá do sistema respiratório, comparando a fase inspiratória, que vocês estão vendo aqui, né, nessas setas indo para cima. Então, isso aqui é a pressão na fase inspiratória, aqui é pressão transpulmonar e aqui é volume. E a segunda parte da curva é essa linha pontilhada voltando durante a fase expiratória. Tá? Isso aqui mostra uma curva de pressão completa. Se o pulmão partisse do zero de volume, do zero de pressão, e fosse até ao volume máximo, a pressão máxima. E depois voltasse para o volume zero de pressão e volume mínimo e valor mínimo de volume. Então, isso aqui é quando se pega isoladamente o pulmão e se constrói essa curva volume-pressão. E essa diferença que existe, tanto na curva máxima como numa curva menor, aqui está mostrando uma curva, né, da nossa respiração normal. Então eu saio da capacidade de resistência funcional, volume de ar corrente e volto. Saio e volto. E esse ciclo se repete toda vez que a gente respira. Então aqui está mostrando num volume de ar corrente normal. Esses pontos finais são os pontos onde o fluxo para, no final da inspiração, por exemplo aqui, e volta no final da expiração. Para de novo, começa uma nova ins, termina a nova ins e começa uma nova ex e assim por diante. Então, nesses dois tipos, você pode observar que tem uma diferença aqui no interior, que a gente chama do caminho, do trajeto da curva volume-pressão durante a fase inspiratória e durante a fase expiratória. E essa diferença é o que a gente chama de histerese, é a presença, então, de uma diferença entre o trajeto da curva volume-pressão durante a inspiração e o trajeto da curva volume-pressão durante a expiração. A histerese ela é explicada basicamente pela presença também da
tensão superficial. Por quê? Em volumes pulmonares muito baixos, né, os pneumócitos tipo 2 produzem pouca surfactante. Então, e conforme vai aumentando o volume pulmonar, eles vão sendo estimulados a produzir surfactante. Tá? Então, a produção de surfactante é estimulada pelo enchimento de ar nos alvéolos. Então, nos volumes pulmonares baixos tem menos ar, tem menos surfactante. Conforme vai enchendo o alvéolo, vai aumentando a produção de surfactante. Daí chega lá no final, a produção de surfactante é máxima. E aí volta na fase expiratória com uma menor tensão superficial, porque tem muita surfactante que foi acumulada durante a fase inspiratória no final da fase no início da fase expiratória. Então, por isso que a curva volume-pressão da fase expiratória segue um caminho diferente da curva volume-pressão da fase inspiratória, tanto na respiração de repouso, como mostra aqui, como também na inspiração forçada, como mostra essa curva máxima aqui. Isso é o que a gente chama de esterese, e a esterese é definida pela presença da tensão superficial. Em virtude de ter menos surfactante no início da fase inspiratória, a tensão superficial é maior, logo tem que fazer ou tem que gerar mais pressão para mobilizar menos ar, e assim por diante. Tá? Então, essa é a explicação da esterese. Ela é influenciada pelas diferenças na tensão superficial, que é determinada pela presença de maior ou menor quantidade de surfactante no sistema respiratório. E aqui do lado está mostrando exatamente isso, ó, de uma forma um pouco diferente. Nós temos aqui uma situação de normalidade, como a situação que a gente viu agora. Então, a inspiração segue aqui, tensão superficial é normal, a expiração segue aqui. Essa aqui é a esterese. E aqui embaixo temos uma situação de tensão superficial aumentada, muito aumentada, onde não tem surfactante, por exemplo. Na ausência de surfactante, olha só como tem que fazer um esforço muito grande, né? Tem que gerar 12 centímetros de água de pressão para mobilizar quase de nada de ar para o interior da via aérea. Então, isso mostra que a curva volume-pressão ficou achatada, ficou horizontalizada. E isso mostra que a complacência está muito reduzida, porque a tensão superficial é muito aumentada. E isso quer dizer que eu tenho que fazer um esforço grande para mobilizar pouco volume de ar. Isso acontece, por exemplo, na síndrome da membrana hialina do recém-nascido, prematuro. Acontece em outros distúrbios que estão associados com deficiência de produção de surfactante pelos pneumócitos do tipo 2, tá? Por outro lado, se eu insuflasse o pulmão com líquido ao invés de ar, eu não teria tensão superficial, porque daí eu elimino a interface ar-líquido. Insuflando o pulmão com líquido, esse aqui é um experimento que foi feito em animais, tá? Mostra que não tem a esterese, porque desaparece, né, a tensão superficial. Quando eu insuflo o pulmão com líquido, a tensão superficial desaparece, não tem mais, porque não tem mais a interface ar-líquido. Então, para reforçar e dizer para vocês que essa esterese, que é a diferença de comportamento entre a entrada de ar e a saída de ar no sistema respiratório, construindo a curva volume-pressão, é determinada, definida pela presença de tensão superficial e é influenciada pela maior ou menor quantidade de surfactante que nós temos, tá bom? E aqui também, de novo, em situações clínicas, por exemplo, né, nós temos aqui uma curva normal, volume-pressão, né? Aqui é a capacidade vital e aqui é a variação da pressão pleural. Um paciente com fibrose pulmonar, por exemplo, né, que tem dificuldade de expansão, então por isso que a complacência é muito menor. Então, aqui está mostrando que essa horizontalização da curva volume-pressão é muito característica e está associada com a diminuição da complacência nas doenças restritivas, principalmente. E o enfisema, que tem um aumento da complacência, porque no enfisema tem basicamente destruição do parênquima elástico, a retração elástica é menor, então aquelas forças que agem principalmente fazendo com que o pulmão tende ao colabamento são menores no enfisematoso, e por isso então acaba mudando o comportamento da curva de pressão para um valor de complacência maior. Então é isso que acontece também nas diferentes doenças, nas diferentes patologias do sistema respiratório, tá bom? Então, retomando o surfactante e a importância dele na complacência. O surfactante é secretado pelos pneumócitos do tipo 2, como a gente já falou. A sua principal composição química é fosfolípide, né? A fosfatidilcolina ou lecitina e o fosfatidilglicerol.
Ela é liberada e estimulada pela estimulação beta-adrenérgica do simpático, né, ou por agonistas beta-adrenérgicos, e também, como a gente comentou, pelo aumento do volume de ar no interior do alvéolo, que estimula o pneumócito a produzir mais surfactante, e ela recircula para dentro do pneumócito do tipo 2, dependendo do volume pulmonar, e é liberada novamente na próxima respiração. Então, esses são aspectos importantes sobre a surfactante. As funções principais da surfactante são, então, promover a estabilidade alveolar, ou seja, manter o alvéolo aberto, mesmo com raio menor. Aquele alvéolo com raio menor ele fica aberto, mesmo estando em comunicação com o alvéolo de raio maior, e esse é o papel fundamental da surfactante. Então, promover essa estabilidade alveolar. Prevenir a atelectasia, que é o colabamento dos alvéolos pela compressão ou pelo aumento da tensão superficial. Então, elimina o ar e a parede do alvéolo colaba, se não tem surfactante. Reduz a pressão de insuflação da via aérea, né, em alvéolos colapsados ou menores, então ela diminui o trabalho para a respiração também. Mantém o alvéolo seco, porque na ausência de surfactante pode haver, então, passagem de líquido do interstício, mesmo do capilar, para o interior do alvéolo, e isso gerar acúmulo de líquido no alvéolo. Então, a surfactante é importante para manter esse alvéolo seco também. E, por fim, fundamental para diminuir o trabalho imposto ao sistema respiratório na presença do surfactante. Para vocês terem uma ideia, o recém-nascido, quando ele tem a primeira respiração, ele tem que gerar um valor de mais ou menos 40, 50 centímetros de água para insuflar o pulmão da primeira vez, porque no interior do útero, né, o feto, o pulmão é preenchido com líquido. Então, na primeira respiração, ele substitui o líquido por ar. Essa primeira respiração requer um esforço grande, ele gera 50, 40 centímetros de água, porque não tem surfactante, tá? Nas próximas respirações, ele começa a produzir surfactante, porque a entrada de ar estimulou o pneumócito, ele começou a produzir surfactante, então isso vai fazer com que a pressão que ele gere para se manter ventilando de forma tranquila, nas próximas respirações é de 3, 4, 5 centímetros de água, então é bem menos pressão do que a primeira respiração, isso tudo por causa da presença da surfactante, então ela diminui de forma muito intensa o trabalho respiratório. Se a gente não tivesse surfactante, a gente não conseguiria manter ventilação por muito tempo, entraria em fadiga, porque os músculos respiratórios vão fadigar, e precisaria de auxílio de ventilação mecânica, que é o que acontece naqueles prematuros, né, de baixo peso e de baixa idade gestacional, que ainda não tem a capacidade de produzir surfactante, tá? E algumas condições clínicas, então, que se relacionam com o déficit surfactante, né, o que a gente falou, é síndrome da angústia respiratória do recém-nascido pela imaturidade dos pneumócitos, incapaz de produzir surfactante, uso de oxigênio a 100% de forma prolongada, que também inibe, né, ou produz lesões importantes no parênquima pulmonar e menor produção de surfactante. Volume de ar corrente constante, no caso da ventilação mecânica, que também é um fator que diminui a produção de surfactante. E durante cirurgia de revascularização do miocárdio, quando a circulação pulmonar é interrompida pelo uso da circulação extracorpórea, por exemplo, né, esse período gera isquemia na circulação pulmonar, e essa isquemia está associada com menor produção de surfactante naquele período. Aí depois, quando os pacientes têm que voltar à respiração normal, às vezes eles podem ter uma maior dificuldade porque eles têm uma tensão superficial maior em função da menor produção de surfactante que aconteceu naquele período de transoperatório, tá? Outra característica, então, que a gente já falou de complacência é a resistência das vias aéreas. A resistência das vias aéreas vai acontecer sempre que houver movimento de ar ou movimento de algum fluido em um sistema de condução. Então, se o sistema respiratório não está entrando ou saindo ar, não tem resistência. Por isso, a resistência só acontece quando eu faço a inspiração ou quando eu faço a expiração. Então, aí sim, existe resistência na via aérea. E pela lei de Ohms, a resistência ela depende então dessa diferença de pressão de um lado para pressão do outro e dividido pela taxa de fluxo. E essa diferença de pressão, a gente já falou lá no início, é a pressão transaérea, lembra? Ou transrespiratória que eu falei aqui, a pressão de abertura na via aérea e a pressão alveolar. Então, no caso da resistência, quanto maior for esse gradiente de pressão para uma mesma taxa de fluxo, maior é a resistência. Quanto menor for esse gradiente, essa diferença de pressão para uma mesma taxa de fluxo, menor é a resistência. Então, assim que acontece na via aérea com relação à resistência das vias aéreas, tá?
Além da lei de Ohms, a lei de Laplace também é importante que ela regula o comportamento da resistência nas vias aéreas, né? A lei de Poiseuille, desculpe, não de Laplace, a lei de Poiseuille. E pela lei de Poiseuille, nós podemos dizer que a resistência em sistemas tubulares é igual a uma constante, que é o 8 aqui, multiplicado pela viscosidade do fluido e pelo comprimento do tubo. Então, dobrando o comprimento do tubo, nós vamos ter o dobro da resistência. Diminuindo pela metade o comprimento do tubo, nós vamos ter a metade da resistência. Então, essa é uma relação importante. Quanto maior o comprimento do tubo, maior é a resistência. Quanto menor o comprimento do tubo, menor é a resistência pela lei de Poiseuille. E também a viscosidade é fixa, no caso do ar, né, não muda. E também a resistência ela é influenciada pelo raio do tubo, né? Pelo π multiplicado ao raio na quarta potência do tubo. Ou seja, se o tubo do raio, né, se o diâmetro do raio, se o diâmetro da via aérea, né, se o raio da via aérea diminuir pela metade, né, a resistência aumenta 16 vezes em função dessa lei de Poiseuille. Então a gente pode imaginar que a via aérea ela vai se bifurcando conforme vai chegando na periferia e o seu raio vai diminuindo. Se a gente fosse aplicar essa lei, a resistência deveria ser maior na via aérea periférica comparado com a via aérea central. Na verdade, não é bem assim que acontece no sistema respiratório e tem uma razão bem lógica para isso que acaba então tendo um comportamento diferente com relação à lei de Poiseuille no sistema respiratório que a gente vai ver aqui. Então, olha aqui, vocês estão vendo um gráfico que mede a resistência na via aérea em diferentes gerações de vias aéreas. Então aqui, por exemplo, lembro que o zero era a traqueia, né, lá na nossa subdivisão, depois vinha a bronquiofonte, assim por diante, até brônquios, grandes brônquios. Então, medindo a resistência na via aérea, se observou que a maior parte da resistência é nas vias aéreas centrais, que são aquelas vias aéreas de maior calibre. Conforme a via aérea vai se bifurcando em direção à periferia e vai aumentando o número de vias aéreas, a resistência da via aérea vai diminuindo, até chegar lá na periferia, que é o menor diâmetro, o menor raio, lá no alvéolo, nos bronquíolos respiratórios, a resistência é praticamente zero, lá na zona de troca gasosa. Então, esse é o comportamento da resistência, que é um pouco diferente daquilo que é definido e aplicado pela lei de Poiseuille. E por que isso é diferente? Pelo seguinte fator. Olhem aqui. A gente pode observar aqui que a área de secção transversa, comparando a traqueia e indo em direção à periferia, vai aumentando muito pela bifurcação. Então, vai adicionando pequenas vias aéreas na periferia por essa bifurcação e o somatório dessas pequenas vias aéreas todas vai aumentando a área de secção transversa. Se a área de secção transversa aumenta, o fluxo diminui, porque o ar se distribui para uma área maior. Então, esse aumento da área de secção transversa com a diminuição do fluxo é o que gera um comportamento de resistência muito baixo na via aérea periférica, que é o que está mostrando aqui. Então, olhem aqui a resistência na via aérea, de novo, central alta, na via aérea periférica baixa, porque a condutância do ar na periferia é maior por causa da distribuição daquele mesmo volume de ar que está passando pela traqueia, na via aérea central, lá na periferia se distribui para uma grande quantidade de vias aéreas e aumenta muito a área de secção transversa, diminui muito a taxa de fluxo e isso gera uma baixa resistência da via aérea. Então, por isso que no sistema respiratório, basicamente lá onde acontecem as trocas gasosas, a resistência do sistema respiratório é muito baixa, é praticamente perto de zero. Isso muda na presença de algumas doenças, como por exemplo hiperreatividade brônquica, que a gente viu na aula passada lá. Lembra que tinha uma camada de músculo liso na parede da via aérea até os bronquíolos terminais lá, antes dos bronquíolos respiratórios? E em algumas estruturas da via aérea tinha sustentação cartilaginosa, em outras não. Então, quando tem hiperreatividade da via aérea, naquelas estruturas mais periféricas, há a contração daquela musculatura lisa, há edema da mucosa, há uma diminuição muito grande do raio da via aérea, da luz da via aérea. E essa diminuição da luz da via aérea faz com que o ar tenha menos espaço para se distribuir. Então, numa situação de hiperreatividade brônquica, essa resistência na via aérea periférica, que normalmente é muito baixa ou é nada, ela aumenta muito. E isso gera uma carga de trabalho muito grande para a musculatura respiratória vencer, então, o que a gente chama de trabalho resistivo para o sistema respiratório. Então, na presença de hiperreatividade brônquica, de edema ou de diminuição muito grande
do parênquima pulmonar, pode haver um aumento muito grande da resistência da via aérea periférica em função da menor área, secção transversa, na qual o ar tem para se distribuir. Então, isso acontece na crise asmática, por exemplo, ou em algumas outras situações associadas com hiperreatividade da via aérea. Tá bom? Então, isso muda a resistência um pouco. Com relação à resistência, então, a gente pode afirmar o seguinte, né? Que a ativação vagal, como a gente já falou, relaxa o músculo, contrai o músculo liso, desculpem, e aumenta a produção de secreção ou de muco. Isso aumenta a resistência da via aérea. A estimulação alfa-adrenérgica por poluentes e substâncias químicas e irritantes também causa broncoconstrição e aumento da resistência da via aérea. A ativação dos quimiorreceptores arteriais também causa aumento da resistência da via aérea. A liberação de histamina, leucotrienos e outras prostaglandinas, a presença de edema, a presença de inflamação na via aérea causam, então, também aumento da resistência da via aérea. E a elevação na concentração de CO2 causa diminuição da resistência da via aérea. Os fatores que diminuem a resistência da via aérea, como a gente já falou também, são o aumento da atividade simpática, principalmente pela liberação de noradrenalina, né, no sistema simpático, causando broncodilatação e, consequentemente, diminuição da resistência da via aérea. E, como a gente já viu, então, o acúmulo de CO2, que acaba tendo que aumentar a ventilação para eliminar esse CO2 acumulado, é um fator broncodilatador também. Tá? Então, esses são fatores que modificam e determinam a influência das diferentes substâncias no comportamento da resistência da via aérea. E, por fim, a última parte da aula de hoje é a questão do trabalho imposto ao sistema respiratório, que tem basicamente esses dois componentes, um componente resistivo e um componente elástico, e um componente resistivo. Então, essa primeira parte da figura, essa parte de cima daqui da figura, mostra de novo a curva volume-pressão ou pressão-volume durante a fase inspiratória. Então, saindo do A, passando pelo E, chegando no C, eu tenho a inspiração. E se eu pegar e medir essa área aqui, que corresponde à inspiração, eu vou ter trabalho resistivo para inspirar. Então é isso que o músculo respiratório tem que vencer para insuflar o pulmão de ar, para permitir que o ar entre no pulmão. E se eu partir do C, vir em direção ao F, passando pelo F, chegando no A, eu vou ter uma segunda área, aqui marcada em vermelho, que representa o trabalho resistivo para expirar. Então essas duas áreas aqui, que estão dentro da esterese, são o que a gente chama de trabalho resistivo do sistema respiratório. Uma parte para inspirar e outra parte para expirar. Tá? Então, é assim que se calcula trabalho resistivo imposto ao sistema respiratório, por essas áreas que fazem parte, então, da esterese. E essa é uma situação normal, como eu falei para vocês. Além do trabalho resistivo, a gente pode identificar aqui também o trabalho elástico, que o trabalho elástico é relacionado com a complacência. O trabalho resistivo é relacionado com a resistência. O trabalho elástico está aqui, ó, é essa forma geométrica que estão vendo aqui, partindo do zero, chegando no A, seguindo pela curva B, atingindo a letra C lá em cima e voltando a D. Então, essa figura geométrica que vocês estão vendo aqui, o tamanho dessa figura geométrica que vocês estão vendo aqui, é quem determina o trabalho elástico ou a complacência. Lembra que eu falei para vocês se essa curva fosse mais horizontal, a complacência é menor, se essa curva fosse mais vertical, a complacência é maior, porque é a inclinação dessa curva que vai determinar a complacência. Então, essa área aqui é trabalho elástico que tem relação com complacência no indivíduo normal. E olhem aqui embaixo o que está acontecendo e que está mostrando então para nós. Esse aqui é uma curva volume-pressão característica de um indivíduo que tem o quê? Diminuição da complacência. Então, olha aqui, o trabalho resistivo não muda, que essa área aqui é muito parecida com essa área aqui do trabalho resistivo, mas olhem essa segunda área que eu falei para vocês que é trabalho elástico, ó, saindo do zero, passando pelo A, pelo B, chegando no C e voltando no D. Essa área aqui, que é essa figura geométrica formada aqui, parecida com um triângulo, é trabalho elástico. E quando ela aumenta, quer dizer que a complacência diminuiu, ou seja, nessa situação aqui eu tenho um aumento muito grande de trabalho elástico e não tenho diferença de trabalho resistivo. A situação clínica que se aproxima disso é a fibrose, né? Aqueles pacientes que têm baixa complacência, têm mais trabalho para poder insuflar o pulmão, então isso gera aumento da carga de trabalho para a musculatura respiratória nesse componente de trabalho elástico.
E por fim, esse terceiro gráfico mostra uma outra situação alterada também. Então, mostrando aqui de novo do A, passando pelo E, chegando no C, um aumento muito grande dessa área aqui, que corresponde a trabalho para inspirar. E o aumento dessa área aqui, na curva volume-pressão, é trabalho resistivo. Para inspirar, já tem aumento disso. E se vocês pegarem a segunda parte, o segundo componente do trabalho resistivo, que é do C passando pelo D, pelo F, voltando até o A, também tem um aumento muito grande dessa área aqui comparado com a figura de cima ou com essa figura aqui. Então isso aqui mostra um aumento do trabalho resistivo para inspirar, que é este lado aqui, e um aumento do trabalho resistivo para expirar ainda maior. Então isso aqui é típico daqueles pacientes que têm doença pulmonar obstrutiva crônica, que tem hiperreatividade da via aérea. Eles têm aumento da carga de trabalho resistivo porque eles têm aumento da hiperreatividade brônquica, que tem diminuição da luz do brônquio e isso gera mais resistência para o ar passar. E esse aumento da resistência acontece durante a fase inspiratória, mas é ainda maior durante a fase expiratória. Por isso que a gente classifica esses pacientes como doentes obstrutivos, porque eles têm dificuldade para inalar sim, mas eles têm mais dificuldade para exalar, para esvaziar o pulmão, e por isso eles são classificados como doentes obstrutivos, porque eles têm um aumento muito grande da resistência da via aérea na fase expiratória. Isso gera sobrecarga de trabalho para a musculatura respiratória, que tem que vencer esses dois componentes que são o trabalho total. Então, aqui está mostrando a última imagem, mostrando que o trabalho total do sistema respiratório, que está nessa linha pontilhada aqui, é subdividido em dois componentes. O trabalho elástico, que é essa linha pontilhada aqui, né? Essa linha contínua aqui, desculpem, trabalho elástico, vermelha, e o trabalho inelástico ou trabalho resistivo, que é essa linha escura aqui. E o que está mostrando aqui? Que a quantidade de trabalho tem relação com a frequência respiratória. No indivíduo normal, por exemplo, a menor frequência respiratória, a frequência respiratória que corresponde à menor carga de trabalho está em torno de 15, 16 movimentos por minuto. E é exatamente essa nossa frequência basal de repouso. Se vocês contarem a frequência respiratória de vocês, ela vai ficar em torno de 15, 16, 17 movimentos respiratórios por minuto. Por quê? Porque essa é a frequência que o indivíduo normal tem que adotar para ter menor carga de trabalho. Quando eu aumento a frequência respiratória, como eu hiperventilo, por exemplo, aumentando a frequência respiratória, eu aumento o trabalho resistivo, e isso aumenta o trabalho total. Quando eu diminuo a frequência respiratória, quando eu diminuo a taxa, por exemplo, eu faço respirações mais profundas e diminuo a frequência, eu aumento o trabalho elástico, e isso aumenta o trabalho total também. Então é por isso que a gente acaba adotando essa frequência respiratória próximo desse valor aqui para ter a menor carga de trabalho. Alguns doentes têm alterações nessas propriedades, aí eles mudam a frequência respiratória deles também para se adaptar à nova frequência respiratória deles para aquela frequência que tem menor carga de trabalho. Então, por exemplo, se eu tenho uma doença com diminuição de complacência, o que é estrategicamente o paciente vai fazer para diminuir a carga de trabalho? Aumentar a frequência respiratória, porque diminui o trabalho elástico. Se eu tenho uma doença restritiva, obstrutiva, desculpem, como a DPOC ou como a asma, o ideal é diminuir a frequência respiratória, porque diminuindo a frequência respiratória eu diminuo o trabalho resistivo, certo? Então, isso são algumas adaptações que vocês vão encontrar na vida acadêmica de vocês quando vocês forem também avaliar e estudar esses pacientes, né, nessas situações. Bom, acho que era isso. A gente então tem agora o encontro síncrono, onde a gente pode aproveitar para resolver as dúvidas, esclarecer as dúvidas que porventura vocês tenham sobre esse assunto, sobre esse tema, e aí a gente retoma esses assuntos lá no nosso encontro síncrono. Muito obrigado, tenham um bom proveito.